Mais uma vez com vocês, programa Vitrine Design Gallery, com muito lançamento, muita novidade, as melhores marcas, inclusive travesseiro Budmeier. Você vai encontrar aqui na Design Gallery o melhor travesseiro, a melhor qualidade. Toque de pluma, travesseiro toque de pluma extra macio, não alérgico, alta durabilidade, lavável à máquina e o melhor preço do Brasil, 10 parcelas de R$ 8,90. O melhor travesseiro à venda hoje no Brasil, linha Budmeier de travesseiro você vai encontrar aqui na Design Gallery. Aliás, toda a linha de cama, linha banho Budmeier, inclusive as promoções de banho, é um grande sucesso. Primeiro que é a melhor qualidade, 100% algodão, pré-lavada, pré-encolhida e promoção muito especial, 2 toalhas para banho, um rosto e um piso. Linha Budmeier são várias cores para você, as 4 peças, 10 parcelas de R$ 9,90. E para sua proteção, as melhores linhas de máscaras, face shields, toda a linha completíssima para você. E a melhor face shield você vai encontrar, aquela que realmente tem aquela proteção, a mais confortável também para você utilizar. E você vai encontrar aqui na Design a melhor linha por R$ 9,90. A melhor máscara reutilizável você também encontra aqui na Design Gallery. O que é importante? Ela tem aquele filtro de carbono, ela tem alta espessura, alta durabilidade, filtro de carbono, ela tem um elástico com regulagem, ela é estruturada. É a melhor máscara que você vai encontrar aqui na Design Gallery, reutilizável, melhor qualidade e R$ 9,90. Aproveite que termina muito rápido. E também se quiser a N95, a KN95, a máscara realmente, aquela linha que você vai encontrar normatizada, avulsa, R$ 9,90. Se você quiser comprar um pacote com 5 peças, ainda mais barata, sai R$ 45,90. O pacote com 5 máscaras, KN95, considerada a melhor máscara que existe, aquela máscara normatizada. Também o porta-máscara você vai encontrar aqui na Design, é um campeão de vendas realmente. Porta-máscara tem um lugar para você colocar a máscara usada e a máscara limpa, então você pode levar para onde for, leva na bolsa, leva no bolso, aonde você quiser levar, você leva com toda a segurança e todo o conforto. O melhor porta-máscaras, R$ 9,90. As melhores panelas Tramontina. A linha exportação da Tramontina realmente é uma linha de extrema qualidade, você vai encontrar. Linha Sicília Tramontina, você encontra altíssima espessura, você vai encontrar aqui na Design. São lindas as panelas, claro que terminam muito rápido, é um conjunto com 5 panelas na linha Sicília, aquela frigideira com espessura de extrema qualidade, com melhor antiaderente, frigideira funda, inclusive, as melhores panelas Tramontina e o melhor preço também, 10 parcelas de R$ 49,90. Outra linha que é um grande sucesso Tramontina, também com 5 peças, a linha Black Piano, lindíssima realmente, um acabamento perfeito, e você vai encontrar com o melhor antiaderente, também categoria A do Inmetro, conjunto com as 5 panelas, linha Tramontina, linha exportação Tramontina, também 10 parcelas de R$ 49,90. A linha vermelha também você vai encontrar, tá linda essa linha também, mesmo preço, 10 parcelas de R$ 49,90. E a linha Tonalité, que você vai encontrar em 2 cores, a preta, com antiaderente na cor creme, lindíssimo realmente. Os cabos, todos soft touch, de extrema qualidade, extrema durabilidade. Linha exportação Tramontina, tem a preta, Tonalité, e tem a linha chocolate, que também está linda, um tom marrom muito bonito. Os cabos, um tom muito elegante, muito bonito. O conjunto, com as 5 panelas também, 10 parcelas de R$ 49,90. Aproveite as linhas exportação Tramontina, que terminam muito rápido. E, claro, é linha exportação, a gente só consegue quando tem alguma carga para exportação. Então, aproveite as linhas de panelas Tramontina. Se quiser em aço inox, a melhor linha também, linha Tramontina, dispensa qualquer comentário. Vai para todos os tipos de fogão, a linha aço inox Tramontina, inclusive fogão a indução. Então, esse é o conjunto completíssimo. Vem vaporeira, vem frigideira. São as 5 peças, 5 panelas, mais as 3 tampas, você vai encontrar aqui na Design Gallery com fundo de verdade em aço inox, fundo triplo de verdade realmente você vai encontrar, e o melhor preço do Brasil. Aproveite as linhas, vão para todos os tipos de fogão, inclusive fogão indução, linha Tramontina em aço inox, e as 5 panelas, o menor preço do Brasil, 10 parcelas de R$ 39,90. Se quiser, chegou pra gente também em aço inox, também porta-guardanapos em aço inox, então tá linda essa linha, R$ 12,90. E a linha do German Bowl, que é lindíssimo realmente, você vai encontrar aqui na Design Gallery, toda uma linha para você fazer as massas, você colocar o que você quiser, é uma peça muito bacana, precisa higienizar os alimentos em casa, coloca as bacias, tem graduação, é muito legal, seria muito útil, e a partir de R$ 9,90, toda uma linha.
e em aço inox da melhor qualidade a partir de R$ 9,90. Uma das melhores marcas do Brasil, quase centenária marca Hércules, e todo mundo sabe, os faqueiros da Hércules são realmente incríveis, e esse é um dos melhores faqueiros Hércules que você vai encontrar, aquele com 101 peças, completíssimo para você, na caixa de madeira, e nós vamos fazer uma promoção muito especial para vocês, de R$ 2.000, de R$ 1.999,90, praticamente R$ 2.000, por 10 parcelas de R$ 99,90, metade do preço para você nos melhores faqueiros à venda hoje no Brasil, linha Hércules com 101 peças, metade do preço. Aproveite que é só essa semana. Claro, termina muito rápido, o melhor faqueiro com menor preço. Toda a linha de centros de mesa você vai encontrar, são vários modelos lindos, tem os formatos de concha, inclusive, que chegaram, estão lindíssimos. As suqueiras, são vários modelos de suqueira, inclusive a nossa campeã de vendas, suqueira Wolf, Cristal Wolf, com 2 litros, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e o menor preço do Brasil, 10 parcelas de R$ 9,90, linha Wolf completíssima para você. Nós temos os pratos avulsos também, aquelas com os temas marinhos também, com os peixes, está linda essa linha realmente, você pode comprar quanto você quiser, melhor porcelana, você vai encontrar. Os anéis de guardanapos em tecido, são muitas linhas para você. Também, claro, lugar americano, você vai encontrar as melhores linhas da Copicia, inclusive essa linha está muito bacana, é uma linha jeans, que tem uns lugares para você encaixar os talheres, parece uns bolsinhos para você encaixar os talheres, é linda realmente, melhor qualidade. E se você quiser suplar, nós temos a linha de suplar dots, em acrílico dots, você vai encontrar aqui na Design Gallery, R$ 19,90. Você quer cristal? Temos toda uma linha de copos em cristal, e o melhor cristal, cristal Santorini, é campeão de vendas e jogos de copos, porque é cristal de extrema qualidade. Santorini, quem conhece sabe a qualidade que tem toda a linha de cristal Santorini, e são 6 copos, pode ser 6 copos baixos ou 6 copos altos, por R$ 39,90, o conjunto com 6 copos em cristal Santorini, R$ 39,90, é realmente um preço imperdível para você. Também você vai encontrar a Bomboniere Wolf. São vários modelos de bomboniere da Wolf. Essa, por exemplo, a partir de R$ 19,90 em cristal Wolf. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Se é petisqueira em cristal também, você vai encontrar petisqueira em cristal também, essa com divisões. É muito bacana essa linha, em torno de 20, 22 centímetros aproximadamente. O menor preço do Brasil, petisqueira em cristal, por R$ 19,90. E você vai encontrar porta-copos também. Os porta-copos estão lindos realmente, a melhor linha. Os 4 porta-copos também por R$ 39,90, no preço dos copos, R$ 39,90, os 4 porta-copos. E faqueiro, você vai encontrar as linhas da Wolf, claro, faqueiro Avalon, aquele mais pesado, com a maior qualidade, maior espessura, a melhor linha Wolf. Wolf é marca alemã desde 1894, e o faqueiro Avalon Wolf, com 30 peças, o menor preço do Brasil, mas aproveite, termina muito rápido, 10 parcelas de R$ 19,90. Quer talheres avulsos? Temos várias linhas de talheres avulsos. A linha Linea também está muito bacana. Você encontra a linha Sextavado, essa linha Sextavado está muito bonita. R$ 4,90 cada peça. Pode ser a faca de mesa, o garfo de mesa, a colher de mesa. São várias linhas para você. Se você quiser a linha Linea, nós também temos a maior espessura, a melhor qualidade, também R$ 4,90. Pode ser a faca de mesa, o garfo de mesa, a colher de mesa. Toda a linha de talheres, os melhores talheres você vai encontrar aqui na Design Gallery. Design Gallery é o único revendedor oficial de toda a linha em cristal Boêmia. Você vai encontrar toda a linha hoje do Brasil de cristais da Boêmia com o menor preço, a maior variedade em cristais Boêmia, que realmente é incrível a qualidade, e um conjunto que é um campeão de vendas, conjunto com 18 taças em cristal Boêmia. São 6 taças para água ou vinho tinto, 6 taças de vinho branco, 6 taças de champanhe, conjunto completo com 18 taças em cristal Boêmia, com titânio, a melhor linha em cristal da Boêmia você vai encontrar aqui na Design Gallery, com o menor preço do Brasil, 10 parcelas de R$ 19,90, o conjunto com 18 taças em cristal Boêmia. Se quiser o decanter também, nós temos vários modelos em decanter, está lindo realmente.
10 parcelas de R$ 9,90. O conjunto com 6 copos, essa linha Ocean está lindíssima realmente, conjunto com 6 copos Ocean, R$ 39,90. As tábuas de ardósia para servir, são vários modelos para você, a partir de R$ 29,90. Uma tendência hoje, as tábuas de ardósia são lindas realmente, para você servir, para cortar os queijos, servir também tudo que você quiser, tábuas de ardósia a partir de R$ 29,90. As taças da Boêmia também para sobremesa, o conjunto, é o campeão de venda essa linha. São 6 taças em cristal Boêmia, na linha Clô, mais 6 colheres em aço inox, mais a bandeja em metal, com a lateral em metal dourada, lindíssima, espelhada no vidro preto, que está lindo, espelho preto lindíssimo. O conjunto com as 13 peças, com as linhas de cristal da Boêmia para sobremesa, 10 parcelas, R$ 16,90. Quer uma novidade? Chegou pra gente a linha em cristal Wolf, na cor âmbar, tá lindíssima, cristal Wolf na cor âmbar para sobremesa. Esse conjunto é realmente uma loucura, um dos mais bonitos à venda hoje, com toda certeza, da linha Wolf. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. São 6 taças para sobremesa em cristal Wolf na cor âmbar, mais as 6 colheres em aço inox no rosé gold, na cor rosé gold, está lindíssima realmente, mais a bandeja com vidro, o espelho bisotê, bandeja de madeira, com os pés em metal, o conjunto todo, 10 parcelas de R$ 19,90, as 13 peças com as taças em cristal Wolf na cor âmbar. E a linha em cristal Wolf, na linha Angel, você vai encontrar aqui também na Design Gallery, com as colheres no aço inox rosé gold, com a bandeja também de extrema qualidade, espelhada na cor black, com a bandeja trellis, que é lindíssima, rosé gold, você vai encontrar aqui na Design Gallery, 10 parcelas de R$ 16,90, com 13 peças, com as taças em cristal Wolf linha Angel. Se você quiser a linha Liz da Wolf, também você vai encontrar lindíssimas realmente. Essa é na bandeja, essa bandeja é aquela linha Croisé, lindíssima, você vai encontrar aqui na Design Gallery, também o conjunto com as 13 peças, 10 parcelas de R$ 16,90, e a linha Prima, também em cristal, na bandeja espelhada também, nesse bambu que está muito bonito também, as 13 peças também, 10 parcelas de R$ 16,90, são muitos conjuntos de taças na bandeja para você, e o conjunto, que está um campeão de vendas, cristal, bom, vem a jarra em cristal, mais os 6 copos altos em cristal, um preço imperdível para vocês. Aproveite que essa linha em cristal é uma loucura. Você vai pagar muito mais por aí. Só pela jarra você vai pagar em torno de 160 e 200 reais só a jarra. Aqui na Design Gallery você vai ter a jarra em cristal de extrema qualidade, mais os 6 copos altos em cristal por 10 parcelas de R$ 9,90, o conjunto todo. Você vai encontrar uma linha lindíssima realmente e é campeã de vendas na bandeja. Você vai encontrar a linha Tulip para sobremesa, 6 taças para sobremesa, mais as 6 colheres em aço inox, mais a bandeja espelhada, 10 parcelas de R$ 9,90, o conjunto com as 13 peças. Aproveite que é uma loucura. Aliás, toda essa linha, os tons de verde você vai encontrar, os copos, as taças, as jarras, toda uma linha lindíssima para você, os pratos também, toda uma linha Ioi, porcelana Ioi de extrema qualidade, você compra avulso, quantos você quiser, lugar americano, toda uma linha que você quiser, você vai comprar avulso e vai ter aqui na Design Gallery muitas linhas de extrema qualidade. Sabe aquela churrasqueira que você vê nos filmes americanos? Muitas delas são fabricadas no Brasil pela Tramontina em aço inox, 10 parcelas de R$ 49,90. Se quiser churrasqueira esférica, nós temos também aquela com tampa, muita gente gosta, portátil, leva onde você quiser, com entrada de ar, é muito bacana essa linha. E o que é legal, 10 parcelas de R$ 19,90. Churrasqueira em X, também fácil de você guardar, de você levar onde você quiser. 10 parcelas de R$ 9,90. E você quer uma churrasqueira que você monta e desmonta em segundos, pode guardar em uma gaveta. Você vai encontrar aqui na Design Gallery, uma peça muito bacana, com um design bem legal. E o que é legal, 10 parcelas de R$ 9,90. Uma churrasqueira portátil que você monta e desmonta com toda a facilidade e guarda em uma gaveta. Também você vai encontrar as facas Tramontina, linha Apollo Tramontina, o conjunto de facas. O cabo é lindíssimo realmente. Conte com as 4 facas Tramontina linha Apollo, 10 parcelas de R$ 9,90. A luva de segurança também você vai encontrar aqui na Design Gallery. São fios de fibra de vidro, é extremamente confortável e dá toda a segurança para você usar nos cortes, R$ 39,90. Também você vai encontrar para afiar suas facas. Eu sei que todo mundo precisa afiar a faca em casa, é muito prático de você utilizar. Com essa linha está muito bacana, R$ 39,90. Você ganha uma faca de presente, uma faquinha de presente, você tem um afiador
mais a faquinha você vai encontrar aqui na Design Gallery, e o conjunto com 6 espetos você vai encontrar também R$ 19,90. Agora uma peça tá muito bacana, o afiador. Esse é um afiador automático, é muito bacana, você nem quer afiar tudo. Os tipos de faca, inclusive, são vários tipos de faca que você pode afiar com toda facilidade. Até faca de pão, ele tem um lugar para você afiar com a faca de pão, que é muito prática essa linha. Para tesouras você pode afiar. As ferramentas, para desbastar a ponta de alguma ferramenta, de uma chave de fenda, ele afia com toda a facilidade, automático, uma peça que todo mundo tem que ter em casa, e R$ 69,90. E você vai encontrar aquele conjunto com 24 peças, são várias facas, tem cutelo, todas as facas de corte, tamanhos de faca, o afiador também vai vir nessa linha, vem as tesouras para cozinha, tesoura para frango, completíssimo, faca para pizza, faca para queijo, são 24 peças, metade do preço de R$ 199,90 por 10 parcelas de R$ 9,90. As 24 peças, vamos fazer um pequeno intervalo, já muito mais novidades aqui na Design Gallery.